Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como controlar o nervosismo durante a apresentação. Você já treinou, já pesquisou, já preparou, já está pronto para fazer a sua apresentação. E agora chegou o grande dia. Está ansioso? O coração bate mais forte? Vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas sugestões que vai ajudar você a controlar o nervosismo e o estresse durante a apresentação. Então corre lá, pega papel e caneta para você anotar as dicas. Muito bem, chegou o grande dia da sua apresentação. Você já está bem preparado, não é mesmo? Já treinou o seu esboço, já treinou aí a sua apresentação e agora você está diante da sua assistência. Chegou a hora de você falar. Todos estão ali olhando para você. Você sobe, ali no palco, lá onde você vai fazer a sua apresentação. Olha para a sua assistência e de repente bate aquele nervosismo, aquela ansiedade. Saiba que isso é normal. Até oradores experientes sentem-se um pouco nervosos ou ansiosos de vez em quando. Não tem ninguém que fica 100% calmo. Mas você pode lidar com o nervosismo, a ansiedade e o estresse que pode surgir durante a sua apresentação. E continuar fazendo a sua palestra com confiança, passando confiança para a sua assistência. Como você pode lidar com o estresse e o nervosismo durante a sua apresentação? Primeiramente, a gente precisa entender por que ficamos nervosos quando vamos falar em público. Na verdade, isso acontece porque é um mecanismo natural de defesa do nosso cérebro. Como assim? Quando a gente está diante de uma situação que nos causa medo, o nosso cérebro interpreta como perigo. Então, o que ele faz? Ele arma um mecanismo de defesa. Deixa a gente ansioso, tenso, para que a gente possa resolver aquela situação e sair do perigo. Imagine você, por exemplo, andando na rua e de repente você vê um cachorro grande, talvez um Rottweiler. Ele vem na sua direção, latindo, em tom ameaçador. Como que a gente se sente numa situação dessa? A gente começa a tremer, a gente se encurva, a gente tenta se defender ali daquela situação, fica ansioso, o coração dispara. Por quê? Porque está numa situação de perigo. Então, quando você tem que falar em público, o seu cérebro identifica como uma situação de perigo. Por quê? Te causa medo, ansiedade, você ali diante de uma assistência, uma plateia ali, e aí você tem que falar. Então, é uma reação natural do cérebro. Mas tem como a gente driblar isso aí e dizer para o nosso cérebro que está tudo bem, que a gente não está em perigo, que ele pode ficar tranquilo, que a gente fica em confiança. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou passar para vocês aqui 5 passos que vai ajudar você a se manter calmo durante a sua apresentação, a lidar com o nervosismo, com o estresse que surge ali durante a sua apresentação e no final você vai fazer a sua apresentação tranquilo, sem muito estresse, sem muito nervosismo e vai se sair muito bem. Então, está preparado para anotar? Eu vou falar aqui o primeiro passo que vai te ajudar na sua apresentação, que é mantenha uma postura ereta. É isso mesmo. Lembrem-se que eu já disse aqui em vídeos anteriores que o corpo fala. É isso mesmo. Você não precisa dizer nada. Só das pessoas olharem para você, elas sabem se você está nervoso, se você está confiante, se você está com medo. Então, o corpo fala. Então, como que nós vamos mostrar para o nosso cérebro que a gente não está no perigo, que a gente está
tranquilo, que a gente só quer fazer uma palestra, uma apresentação perante uma assistência que não é como um leão nem como um cachorro bravo que vai nos atacar. É a postura. Então, quando você mantém uma postura ereta, você transmite ao seu cérebro uma confiança, né? Uma informação de que você está seguro, de segurança. Então, naturalmente, você já começa a se acalmar. Então, você vai fazer uma apresentação, mantenha a postura sempre ereta. Então, há duas coisas que você deve evitar. Manter uma postura desleixada, torta, né? Talvez você curvada. Além disso te cansar, isso transmite insegurança. A sua assistência vai perceber e o seu cérebro também. Se o seu cérebro achar que você está inseguro, achar que você está numa situação de perigo, ele vai descarregar ansiedade em você para você lidar com aquele perigo. Mas você não está em perigo. Então aí a postura ereta vai fazer você se sentir confiante. Um detalhe aqui sobre a postura é você manter a postura ereta, o ombro e o pescoço relaxados e mantenha sempre a sua visão focada para a sua assistência. Manter uma postura ereta, confiante, não significa você ser confiante demais, talvez com a cabeça erguida, né? Como se você estivesse olhando a sua assistência por cima, né? Isso dá uma aparência de superioridade. Não, você com a postura ereta, fala olhando de frente para a sua assistência. Você olha para um, fala algumas palavras, olha para outro, fala outras palavras, né? Então, isso vai transmitir uma postura de confiança. A assistência vai perceber que você está à vontade, que você está confiante e o seu cérebro também vai perceber isso. E aí você vai conseguir falar sem muitos problemas, sem ficar muito nervoso. Vai diminuir bastante o nervosismo. E a sua postura correta vai te ajudar também a dar o segundo passo, que ajuda você a controlar o nervosismo e o medo quando você está ali falando em público, que é manter a sua respiração sob controle. Isso mesmo, preste bem atenção à sua respiração. Quando a gente fica ansioso, a gente tem a tendência de falar rápido demais, o coração acelera, a gente começa a respirar rápido demais, mas para que você controle o nervosismo durante a sua apresentação, é muito importante você controlar a sua respiração, porque senão você vai ficar muito nervoso. E a postura ereta te ajuda nisso. Por quê? Quando você está encurvado, a sua laringe, a sua voz, você precisa fazer um esforço a mais para a sua voz sair, porque o ar tem dificuldade para passar, porque você está encurvado. Você não está com a cabeça reta, então ele passa com dificuldade. Quando você está ereto, a sua voz sai naturalmente, sem você fazer muito esforço. E aí você não precisa fazer tanto esforço na sua respiração para você conseguir falar. Então aí você já consegue ter um controle melhor na sua respiração. Sabe uma outra coisa que ajuda também você a não ficar muito nervoso e a respirar rápido demais? É você fazer breves pausas durante a fala. Você não precisa, por exemplo, falar frases longas e atropelando as palavras, falar rápido demais. Isso até não seria muito bom, porque pense na sua assistência. Imagina você lá, sentado ouvindo um orador fazer uma palestra, um discurso. Só que ele fala rápido demais. Quando você ainda está assimilando uma ideia que ele falou, ele já está na outra lá na frente. Então isso, além de prejudicar o entendimento da sua assistência, pode também te deixar nervoso. Por quê? Você vai falar muito e vai esquecer de parar para respirar, né? Então, quando você estiver falando, fale com breves pausas entre uma frase e outra, entre uma ideia e outra, para que você consiga manter a sua respiração sob controle. Assim como eu estou falando aqui para vocês. Não estou falando rápido demais, e quando eu falo, eu faço pequenas pausas entre as frases para que vocês tenham a condição de entender aquilo que eu quero passar para vocês. Então, quando você estiver fazendo uma apresentação, procure manter a sua respiração sob controle. Isso vai ajudar você a evitar ficar nervoso demais durante a sua apresentação. Terceiro passo para que você consiga fazer o discurso de maneira a lidar bem com o nervosismo, o estresse e a fazer a sua apresentação de maneira bem calma. Evite gestos involuntários. O que são gestos involuntários?
São gestos que a pessoa faz sem perceber, por isso são involuntários. Já viram que algumas pessoas, quando ficam nervosas, começam a mexer no relógio, começa a mexer nos óculos, a toda hora ficar ajeitando os óculos, ou a gravata, fica ajeitando a gravata, mexendo na gravata como se ela estivesse torta, né? Ou pode às vezes mexer na pulseira, no brinco, ou em qualquer outro acessório que a pessoa esteja com ele na mão. Isso aí te deixa mais nervoso e ainda distrai a sua assistência. Então, tente durante o seu treinamento, quando você está treinando ali, se preparando para fazer a sua apresentação, a corrigir esses erros antes. Porque se eles acontecerem no dia da sua apresentação, isso vai chamar a atenção da sua assistência para os seus gestos involuntários, não para a sua apresentação. E aí você vai começar a perceber que a sua assistência está distraída. Eles não estão prestando atenção no que você está falando. Está prestando atenção em você, no que você está fazendo. E aí você começa a ficar nervoso. Então evite gestos involuntários, porque eles podem te atrapalhar durante a sua apresentação. Sabe uma outra coisa também que pode te atrapalhar? São os vícios de linguagem. O que são vícios de linguagem? São aquelas palavras palavras soltas que você solta entre uma frase e outra. Quando você está falando, você passa uma ideia, e aí enquanto você está assimilando aquilo que você falou para poder falar a próxima ideia, aí você solta ali uma palavra tipo um né, um é. Isso é muito comum, né? Aí acabei de falar o né. Então isso é muito comum, pode acontecer. Só que quando você está fazendo um discurso ou uma apresentação, principalmente quando você está começando, você não tem muita experiência e você já está nervoso, pode acontecer de nessa transição aí do do né, dar um branco na sua mente e aí você começa a gaguejar. E eu já vi isso acontecer com oradores iniciantes. Então é muito fácil disso acontecer. Você está lá falando, daí você esquece o que você tem de falar e você começa ou então né, então aí a dicção vai embora e você já começa a gaguejar, e aí quando você começa a gaguejar você fica mais nervoso, e para se recuperar disso aí fica um pouco difícil, né? Quanto mais você tenta falar, mais nervoso você fica, mais você gagueja. Então, sempre que possível, evite ao máximo usar esses vícios de linguagem. Prefiro usar breves pausas. Fale uma frase, uma pausa curta, depois continua. É melhor para você não se perder durante a sua apresentação, começar a gaguejar e ficar nervoso. Inclusive em vídeos futuros, né, quando eu estiver falando aqui sobre características de oratória, eu vou abordar aqui sobre a gagueira, como lidar com a gagueira, né, quando você fica nervoso no discurso e começa a gaguejar. Então como é que você faz? Se você tem a tendência de gaguejar quando você fica nervoso, então como é que você pode lidar com isso? Em vídeos futuros eu vou detalhar mais esse ponto aqui. Mas uma das maneiras é essa: evite usar vícios de linguagem durante a sua apresentação, porque pode te atrapalhar e pode fazer você gaguejar, certo? E o quinto passo para você fazer uma boa apresentação e lidar bem com o nervosismo durante a sua apresentação é você estar preparado com antecedência para lidar com os brancos que surgem. Isso mesmo, os brancos na mente, né? Não é o cabelo branco não, é os brancos na mente. Você está falando e você esquece o que você ia falar. Imagina lá, você preparou, você está lá com o seu esboço, está fazendo o seu discurso, a sua apresentação. Aí no meio da sua apresentação, você lembra de uma ilustração que pode ajudar aí a sua assistência a entender melhor aquele ponto que você quer dizer. E você quer ilustrar aquele ponto. Só que quando você vai contar a ilustração, você esquece, dá um branco, você não sabe o que você ia falar. Ou talvez você lembra de um ponto adicional, talvez você não colocou ali no esboço, mas está lá nas suas pesquisas, que você pesquisou lá atrás, quando você foi preparar o seu discurso, a sua apresentação, e aí você lembra daquele ponto na hora e você quer falar ele ali para enriquecer a sua matéria. Só que quando você chega naquele ponto, deu um branco, você esqueceu. Então, o que você vai fazer? Vai entrar em desespero? Vai começar a gaguejar? Vai travar? Não vai conseguir falar mais? Não, se você estiver preparado antecipadamente. Então, qual a sugestão que eu dou para você aqui? Você está falando, deu um branco na mente, você esqueceu qual que é a próxima ideia, o que você ia falar? Relaxa, fica calmo. Não vai adiantar você ficar nervoso, estressado. Isso não vai te ajudar a lembrar. Então, a primeira coisa é você relaxar, respira, né?
Se você tiver ali à sua disposição ali, talvez um copo d'água, né? Sua palestra é longa e você está ali com um copo d'água ali para molhar a garganta quando ela estiver seca, bebe um pouco d'água, respira, pega o seu esboço, né? Dá uma olhada, você vai estar com o seu esboço ali acompanhando ali a sequência da sua apresentação, então você vai saber onde você está. Então, se você não lembrar daquele ponto adicional, daquela ilustração, daquele detalhe que você queria acrescentar, simplesmente continue o seu esboço normal, de onde você parou, né? A assistência nem vai perceber que deu um branco na sua mente. Essas coisas podem acontecer e acontecem comigo com frequência, pode acontecer com você também. Então, se você está fazendo uma apresentação, deu um branco na mente, não é porque você é inexperiente, não é porque você está aprendendo agora que aconteceu, não, acontece com qualquer pessoa. Porém, se você estiver preparado antes, você vai conseguir lidar com essa situação. Lembra no vídeo que eu postei aqui sobre treinamento, né, sobre treinar o seu discurso? Aí eu falei sobre isso, né? Você preparar com antecedência, você vai lá, grava a sua apresentação, convida uma pequena assistência, talvez ali sua família, seus amigos ali, para poder ver como é que você vai apresentar ali o seu discurso, sua apresentação. Faça a sua apresentação perante uma pequena assistência e aí você tem a oportunidade de corrigir, né, os detalhes, os defeitos dali da sua apresentação. E uma dessas é se preparar para lidar com os brancos, né? Aconteceu um imprevisto, pense em qualquer imprevisto que pode acontecer na sua apresentação e se prepare antes, né? Você está ali falando, deu um branco, você vai fazer o quê? Se você tiver treinado antes, se você estiver preparado, você vai saber o que você vai fazer e vai conseguir lidar ali com a situação e vai conseguir fazer tranquilamente o seu discurso, a sua apresentação, e vai ficar muito bom. Então, será que você conseguiu entender e pegar aqui todos os pontos apresentados que vai ajudar você a fazer uma apresentação e a lidar com o nervosismo durante a apresentação? Quer que eu repita aqui os 5 passos, né? 5 passos para você lidar com o nervosismo durante a apresentação? Vai ser um prazer, vou repetir para você. Então, se você não anotou, anote agora. Primeiro, mantenha uma postura ereta. Isso manda uma mensagem para o seu cérebro de que está tudo bem. Então você fica confiante, você fica tranquilo. Postura ereta, ombro relaxado, pescoço relaxado. Olha para frente, para a sua assistência, você vai conseguir falar com confiança. Segundo, controle a sua respiração. Manter a sua respiração sob controle ajuda você a manter a calma. E aí você consegue controlar a respiração, manter a calma e não ficar ansioso durante a sua apresentação. Terceiro, evite gestos involuntários, pois distrai a sua assistência e deixa você nervoso. Quarto, tente substituir vícios de linguagens por pausas, porque os vícios de linguagem podem te deixar nervoso e pode fazer você gaguejar durante a sua apresentação. Isso te atrapalharia muito se você estiver fazendo uma apresentação, estiver apresentando uma tese, um trabalho, fazendo um discurso. Então aí, se você começa a gaguejar, você já começa a perder o equilíbrio. Então evite os vícios de linguagem, é melhor não correr esse risco. E por último, lide com os brancos que podem surgir na mente com tranquilidade. Lembre-se que você é um ser humano mortal como todos os outros, isso acontece com todo mundo, não é só com você. Se acontecer, fica calmo, fica tranquilo, relaxa, dá uma olhada ali no seu esboço e continua de onde você parou. Se você queria abordar um ponto, acrescentar uma ideia e aquela ideia fugiu da cabeça, deu um branco, larga aquela ideia para lá e continua o seu discurso, né? Relaxa e continua. Então, é simples assim, muito fácil, não é tão difícil, né? Com um bom treinamento, uma boa preparação, você vai conseguir, vai se sair muito bem. E eu espero que essas dicas aqui tenham ajudado você. Essas dicas, essas instruções que eu estou passando aqui para você, eu passo da minha experiência, né? Isso tem me ajudado ao longo de todos os anos dos quais eu faço palestras, né? Já tenho quase 30 anos de experiência, então eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência. Você que está querendo aí falar em público, ou que precisa falar em público, espero que essas sugestões que são dadas aqui no canal estejam ajudando você, certo? Então, aqui nós estamos encerrando o vídeo, vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais esse vídeo. Se você não é inscrito, eu peço para você, por favor, se inscreva no canal, ajude o canal, né, a continuar
crescendo, né? Só assim que eu posso ter condições de continuar fazendo conteúdo para vocês. É a maneira que vocês podem contribuir com o meu trabalho, deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal. Compartilhe também com seus amigos, familiares, pessoas que você conhece que podem se beneficiar desse conteúdo, né? E também no canal temos outros tipos de conteúdo que eu posto aqui periodicamente também. Então, foi um prazer, né? Uma boa semana para todos vocês. Na semana que vem estou aqui de volta no canal trazendo mais algum conteúdo para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.